pessoal, eu sou a professora Kedma Santos e estou aqui para mais uma aula de matemática para os quintos anos. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre subtração. Eita, professora, que massa, assunto fácil. Fácil demais, né, minha gente? O que eu vou destacar hoje é a localização dos algarismos. A gente vai fazer alguns problemas, né, com relação à subtração e vai focar na localização do algarismo. Por quê? Porque você do quinto ano sabe que, dependendo da posição que o algarismo esteja, o valor dele muda. E isso faz toda a diferença no processo das operações matemáticas. Para me ajudar no chat, para que eu receba a tua mensagem, você sabe que eu amo a sua presença e a sua participação comigo. Professora Abigail, tem gente aí para a aula de matemática? Temos a professora Rita. Ela está dizendo que os estudantes da Escola Severina Lira estão atentos. Então, bem-vinda, professora. Aí. Uma satisfação para a gente ter você aí assistindo nossas aulas e incentivando os estudantes a estar acompanhando nossas aulas, né? Então, beijão para todo mundo da Escola Severina Lira. Olha aí, maravilhosos. Professora Rita, muito obrigada pelo incentivo. Claro, você é a protagonista, né, da sua sala e junto com o Educa Recife a gente consegue ajudar o nosso estudante bastante, né? Beijo para todos os estudantes da Severina Lira. Beijo para o Matias Delgado, beijo para o maestro Nelson Ferreira, para o pessoal do João 23. Se eu for realmente pontuar todas as escolas, eu vou ficar aqui até meio-dia. Mas a produção não deixa. Então eu preciso continuar a aula. Mas sintam-se todos abraçados e beijados e vamos começar a nossa aula. Antes, eu quero agradecer a Clisma, nosso intérprete maravilhoso que garante a acessibilidade, garante que mais alunos consigam acompanhar as aulas. Então vamos lá, vamos falar sobre subtração, assunto muito simples e eu já te digo uma dica. Quando você pensa em subtração, a gente pensa em retirar valores. É, professora? Lembra que eu sempre dou o exemplo do mercadinho? Quando você vai fazer as compras, se eu vou adicionando produtos, eu vou fazendo uma adição. Mas se eu vou receber o troco, eu estou falando de subtração, de retirar. Eu vou retirar o valor que eu paguei e eu sei que é o momento que a gente chora. É o momento do troco que vem no máximo algumas moedinhas, não é? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Subtração é uma das 4 operações matemáticas básicas na qual, para cada 2 valores, um é subtraído do outro, ou seja, uma quantidade é retirada de outra e o valor restante é o resultado dessa operação. Fácil, né? A gente pensando nos elementos de uma subtração, a gente pode ter como definição, é um valor retirado de outro. Claro, o valor de cima precisa ser maior do que o de baixo. Eu não posso retirar algo de onde não existe. Por isso, o valor maior sempre fica acima. A subtração é considerada uma operação básica da matemática, como a adição, a multiplicação e a divisão. Calcular a subtração entre 2 números é diminuir certa quantia de outra já existente. Como eu tinha falado há pouco, eu não posso retirar algo onde não existe. Eu retiro algo de outra coisa que existe, de outra coisa existente, certo? Por isso, o número maior sempre vai acima. Eu posso tirar 1 de 0? Não. Se 0 é ausência de quantidade, onde é que eu vou arrumar esse 1? Não tem, né? Por exemplo, se existem 5 pessoas, eu amo esse exemplo e vou representá-lo em imagens. Se existem 5 pessoas em um elevador e 4 delas descem dele, então, para calcular a quantidade de pessoas restantes, usamos a subtração entre 5 e 4, ou seja, 5 menos 4. Se retirarmos 4 de 5, encontraremos o número restante de pessoas no elevador, que é 1. E o exemplo é esse. Eu tenho 4 pessoas, uma família que está descendo de manhã para fazer as suas atividades e cumprir com as suas rotinas. E
Primeiro desceu o pai, depois desceu uma criança, depois desceu a outra, depois desceu a outra. 4 pessoas desceram. Se elas saíram do elevador, então, não que elas foram tiradas, né? Não puxaram elas, mas elas não estão mais ali. Então, eu tenho uma ideia clara de subtração. Se elas saíram e sobraram menos pessoas, eu fiz uma subtração. Nesse caso, só sobrou a mulher. Beleza? Fácil demais, ó. Isso eu representei imagem, uma conta básica de subtração, ó. 5 menos 4, 1. Tinham 5, 4 desceram, sobrou uma pessoa. Professor, é só isso? Claro, minha gente. E vocês acharam que era o quê? Subtração é fácil demais, a gente só precisa ficar atento a alguns detalhes. Cada termo da subtração recebe um nome. Calculamos a subtração entre o minuendo, que é a quantia já existente. Minuendo é o número de cima, é o número maior. A gente chama de minuendo. E o subtraindo, que é a quantidade retirada do minuendo. Minuendo em cima, parte maior. É a quantia maior que eu tenho. Subtraindo a parte menor. E o resultado a gente chama de diferença. O resultado da subtração é conhecido como diferença. E eu tenho um exemplo claro. Trouxe o quadro de valor e lugar. Minuendo a parte maior, que é de onde eu vou retirar valores. Subtraindo o valor que eu quero tirar. E o meu resultado, que é conhecido como diferença. Tranquilo até aí? Quinto ano, presta atenção. Subtração é fácil? Fácil demais. Mas existem alguns detalhes que a gente precisa levar em consideração. E um deles é o posicionamento dos algarismos. Lembra? Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena e por aí vai, dependendo da ordem e da classe que o algarismo esteja posicionado, beleza? Vamos lá. Usamos a subtração em várias situações que envolvem números em nosso cotidiano. Por exemplo, quando precisamos descobrir quanto será o troco ao pagar as contas, as compras no mercado. Eita, essa situação é onde a gente chora. Porque a gente chega todo empolgado no mercado, sai colocando as coisas no carrinho, mas quando recebe o troco, é cada dia menor, né? Exemplo da nossa realidade. Exemplo claro de subtração. E aqui está, ó, a representação, né? Eu dou um valor, mas recebo um bem menor de troco. Houve uma subtração. Quando eu recebi o valor das minhas compras, paguei. Se eu paguei um valor a mais, eu recebo o troco de volta. Claro que isso em transações em dinheiro, tá? Quando eu falo nessas situações, é como se você fosse pagar em dinheiro. Os cartões não. Em cartões, o assunto é diferente. E agora eu já vou começar com vocês com os probleminhas. Eu quero ver o pessoal do Severina Lira respondendo, hein? Vou responder com calma, com bem paciência. Hoje a gente tem tempo de trabalhar esses problemas tranquilamente, tá? Vamos embora. Um vendedor de sorvete saiu de casa com 450 unidades em seu carro. No fim do dia, ele voltou para casa com 50. Quantos sorvetes ele conseguiu vender? E aí? Vocês já podem começar a fazer os cálculos aí. Quem conseguir responder já manda a mensagem da resposta, que eu quero que vocês entendam uma coisa. Vocês viram, né? A representação da subtração, ela é muito tranquila, ela é muito fácil, inclusive de montar a operação. Mas quando a gente fala de problemas matemáticos, que é o que normalmente cai nas provas externas. Já fizeram provas externas em algum momento? Não? Se não fizeram, vão fazer. E nessas provinhas externas, as operações, elas são efetuadas a partir de problemas que são estabelecidos, como esse, é muito parecido.
E eu já tenho uma dica para você. Sempre que qualquer problema pedir diferenças de valores, a gente vai usar uma subtração, que é o nosso exemplo aqui. O que é que eu preciso? Que vocês acompanhem sempre as aulas de língua portuguesa. Porque a interpretação do problema faz toda a diferença na resposta. Eu sei que vocês já sabem disso, né? Eu sei, né? E claramente sei porque Recife foi o primeiro lugar do IDEB, né? Então, eu já sei que vocês da rede são profissionais nisso, principalmente falando de quinto ano, né? Então, presta atenção, quinto ano, falou em diferença de valores, por favor, pode fazer uma subtração sem medo de ser feliz. Eu vou usar o quadro de valor e lugar, que é para vocês entenderem o posicionamento dos algarismos. Ó. Por que, professora, a senhora botou 450? Gente, ele disse que o vendedor saiu com 450 unidades e voltou com 50. Eu quero saber quantos sorvetes ele vendeu. Eu vou adicionar valores? Não, eu quero saber a diferença, que será o resultado de sorvete. Sendo assim, eu vou. 450 foi o que ele saiu de casa. 50 foi o que ele voltou. E eu vou fazer uma subtração para representar a diferença desses valores. Oxe, professora, e é assim? É, somente, ó, o minuendo precisa ser a maior parte, subtraindo diferença. Ou seja, ele vendeu 400 sorvetes. Meu Deus, professora, era só isso? Só, ó, minuendo, subtraindo e diferença. Pronto, resolvido. Não, professora, pare. Essa é a resposta? Claro que é, minha gente. Eu disse a vocês que subtração é fácil. Tem mais? Claro que tem mais. O vendedor conseguiu vender 400 sorvetes. Vendeu muito, hein? Provavelmente esse vendedor de sorvetes é de Recife, porque o calor já está começando por aqui, né? Então, esses 400 sorvetes, se ele vier para Recife, vende tranquilamente. Kleber estava com seu pai em uma loja quando viu um cartaz com a oferta abaixo. Oferta imperdível, R$ 87. Aqui a gente tem uma ideia básica de tirar. Eu vou retirar valores. Quando eu falo de transações financeiras, eu tenho a ideia do tirar, porque eu não vou tirar o valor que eu preciso e vou dar o troco, beleza? Ele, o pai de Kleber, comprou o carrinho, lembra que foi R$ 87 e pagou com uma nota de R$ 100. O troco que o pai de Kleber recebeu foi igual a... Como é que eu vou fazer? O valor que ele deu, o subtraindo será o valor do carrinho, que é 87, e a diferença, que será o troco, certo? Professora, a senhora me disse, preste atenção, viu, professora, a senhora está errada, porque a senhora me disse que um número não podia tirar de outro menor. E por que a senhora está dizendo que eu vou tirar 7 de 0? Eu vou tirar 7 de 0, é? Claro que não. E é mais um detalhe de subtração que vocês precisam entender. Já escutaram essa conversa de vou pedir emprestado? Já escutaram, né? Eu sei. Na verdade, quando a gente fala esse pedir emprestado, a gente vai trocar valores. Lembra que no sistema de numeração decimal, 10 unidades é uma dezena, 10 dezenas é uma centena. Quando eu tenho essa situação, nesse caso, vamos falar de dinheiro, eu vou precisar trocar esse valor para dar o troco, não é isso? Eu vou trocar esses R$100 para dar os 13. Sim, professora. Aí a senhora vai fazer o quê? É como se eu pegasse. Nesse caso aqui, eu vou precisar trocar R$20, certo? Porque eu não vou dar 20 de troco. Eu vou dar 13. Eu vou pegar esses R$20. Posso manter uma cédula de 10 aqui.
Mas esses 10 eu preciso trocar, porque ele quer 7. Se eu troco essa dezena, aqui não vai ser 0, aqui vai ser 10. Porque eu não tirei, é como se eu tirasse 10 desses 100 e trocasse em moedas de R$1. Se eu deixasse trocadinho, vou retirar os 7, vai sobrar os 3. Só que eu não já troquei 10, eu só tenho 90 agora. Então, se eu tiro daqui, vou tirar 8 de 9 e vai sobrar 1. Por isso os 13. Quando fala em pedir emprestado, gente, é porque você trocou esse valor. Eu troquei uma dezena dessa, ou seja, eu tinha 100. Peguei 10, troquei em moedas de R$1 e tirei meus 7. Sobrou quanto? 3. Se eu já tirei os 10, 100 menos 10 é 90. 90 menos 80, 10. 13 é a diferença. 13 é o troco que o pai de Kleber vai receber. Beleza? Olha aqui, R$13. Tranquilo? Tranquilidade total. Eu também tenho a ideia de completar. Luana deseja comprar um jogo que custa R$47, porém só tem 23. Quantos reais faltam? Aqui não é um S não, é um M. Para que ela consiga comprar o jogo. Ideia de diferença. Vou pegar o valor todo, que são os 47, vou tirar os 23 que já tem e vou descobrir quanto falta. Fácil? Fácil demais, ó. Eu tenho os 47, ela já tem 23. Quanto falta para ela conseguir comprar o jogo? R$24. Fácil? Facinho, né? Assim é bom demais aprender matemática. Vamos para mais uma para a gente fechar. Aqui eu tenho também a ideia de comparar e vou utilizar uma subtração também. Ana e Lúcia estão juntando latinhas de alumínio para uma campanha de arrecadação. Ana juntou 216 latinhas e Lúcia 110. Quantas latinhas Ana juntou a mais que Lúcia? Ideia básica de diferença de valores. A gente vai pegar o valor que uma teve, que vai ser o meu minueno, 216, pela diferença de Lúcia, que foi menos quantidades, claro. E eu posso dizer que Ana juntou, né, a partir de uma subtração, Ana juntou 106 latinhas a mais que Lúcia. Tranquilo? Professora Abigail, tudo certo? Infelizmente a aula chegou ao fim. Tudo certinho, inclusive a professora Rita estava respondendo aqui as questões. Olha aí. Junto com você, viu? Então, muito bom, professora. Incentive aí os meninos, né, quando eles puderem também participar, vai ser bacana ter a participação deles com a gente, tá? Isso, exatamente. Eu agradeço demais. Vou voltar com essa ideia de subtração com problemas um pouco mais difíceis. Clisma, muito obrigada. Produção, muito obrigada. Por hoje, a nossa aula chegou ao fim. Mas eu conto com a sua participação em breve. Fiquem bem, fiquem em paz. Tchau, tchau.